à Alemanha, chamado Itinerário de uma Viagem à Alemanha, em 1857. Ela publica em francês e em que ela narra exatamente essa viagem ao interior da Alemanha. Uma outra viagem que ela faz, são 3 anos que ela vive na Itália, 1859, 1860, 1861. E dessa longa temporada de 3 anos, ela vai publicar um livro muito importante, chamado 3 anos na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia, em que ela narra esses anos que ela viveu na Itália. Durante os anos que residiu na Europa, ela se relacionou com alguns dos mais importantes intelectuais europeus. Desses relacionamentos, o que ficou mais conhecido foi principalmente a amizade que ela teve com Augusto Comte. Porque dessa ficaram provas, ficaram as cartas que eles teriam trocado durante algum tempo. Essas cartas revelam a amizade respeitosa que havia entre eles. Nise realmente foi admiradora de Comte e do positivismo nesse primeiro momento. Não entendi quem foi Augusto Comte e o que é positivismo. A Nísia foi assistir um curso de História da Humanidade, ministrado por Augusto Comte. Ela se encantou com o pensamento de Augusto Comte. Então ele é o fundador do positivismo. É uma parte da filosofia que busca a organização da sociedade de maneira objetiva, centrada no humano, no ser humano. Não tem o Deus é a humanidade. Essa preocupação do bem comum, eu acho que isso que atraiu a Nísia. Mas tem aquela coisa também, até que o Comte falou, né, da Nísia, se ela não fosse tão metafísica. Aí você é Augusto Comte falando, não é mais Nísia. Em agosto, devo inicialmente registrar meu primeiro contato direto com a nobre viúva brasileira que me oferece de coração, de espírito e de caráter todos os indícios de uma preciosa discípula. Se eu puder transformar um pouco seus hábitos metafísicos. Numa noite de muita chuva, Nise morreu em Rouen, no dia 24 de abril de 1885. Ela foi enterrada no cemitério de Bon Secours, que ficava bem nos arredores de Rouen. Durante quase 60 anos, 6 décadas, Nise permanece quase esquecida no interior da França. Após a morte de Nise Floresta, inicia-se no Rio Grande do Norte um movimento em prol do resgate da memória dela. Em 1954, os despojos dela são repatriados para a cidade onde ela nasceu. Houve a presença de um avião que sobrevoou o largo da Igreja Matriz e jogou um retrato dela, um dos retratos mais conhecidos. Então, jogaram 10.000 panfletos. Gente, então vou contar pra vocês a minha viagem a Papari. Papari, que é Nísia Floresta, o nome da cidade da Nísia. Então eu fui lá pra conhecer, né? Uma cidadezinha super pequena, do interior mesmo. Aí eu fui no túmulo da Nísia, encontrei uma velhinha que estava na cidade no dia que vieram da Europa os restos mortais de Nísia. Eu era criança, estudava quando chegou os restos mortais dela pra cá. E nós, que éramos estudantes, fomos acompanhar da entrada da cidade até aqui, foi muita festa. Foi legal, né? Vai trabalhar com a gente hoje a Núbia, que vocês sabem que é a atriz que vai fazer o papel da Nísia mais velha, né? Então vai estar representando esse lado da Nísia quando ela já está mais madura, mais sábia, onde os textos dela ficam mais densos. E vocês vão fazer aquelas outras facetas de Nísia que a gente conversou. Então hoje a gente vai trabalhar os textos, compreensão de textos, interpretação de textos. Meu espírito ama as viagens, meu ser físico nelas se compraz, mas meu coração nunca será viajante. É bem legal
quando a gente vai analisar um texto, ver qual é o contexto dele. Itinerários de uma viagem à Alemanha. É um livro onde ela está falando sobre as viagens dela, sobre esse espírito viajante que ela tem. Passar de emoção a emoção conforme o interesse que inspiram os diversos objetos oferecidos ao nosso olhar. É atenuar de algum modo o peso de uma grande dor que nos oprime. O que você entendeu desse texto? Eu entendi assim que ela estava falando que para ela viajar não é nada mais que diminuir a grande dor que ela sente, uma dor que oprime ela. Eu acho que a dor que ela sente pelo ter perdido o pai ou talvez o marido. A aurora em que este esplendoroso planeta surgirá no humano horizonte aí. Ai, a aurora, né? Um suspiro. Ela está dizendo que um dia nós ainda vamos agradecer pelas pessoas do passado, como ela, que foram muito humanas e pensaram na gente. Sempre que brilha um novo dia e que... Calma. Esse texto, ele começa dizendo um novo dia, o jornal chegou, cria uma expectativa. O que será que tem nesse jornal, né? Mas aí ela vem e diz qual é a dura realidade. Perdestes tudo, exceto de covarde, o nome infame. Bom, o que eu queria perguntar é o que é o Caeté, porque esse trecho está escrito no livro A Lágrima de um Caeté. Que A Lágrima de um Caeté é um livro e Caeté é uma tribo indígena, né? Quantas somas de dinheiro, quantas vidas sacrificadas para sustentar o que chama a honra da nação. Você está fazendo uma grande exclamação. Quantas somas de dinheiro, quantas vidas sacrificadas para sustentar o que chamam a honra da nação. Se cada homem em particular fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos... O que é que nós encontraríamos? Aí você responde isso aqui. Encontraríamos todos de acordo em dizer que... 2 pontos. 1. Nós nascemos para seu uso. 2. Não somos próprios senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância. 3. Reger uma casa. 4. Servir. Não creias, cara filha, ser feliz, sempre aquele que tem alegre rosto. Esse texto é de conselhos à minha filha. Ela está instruindo, aconselhando a filha que na época tinha 12 anos. Ô, minha filha, não seja tão ingênua de acreditar que só porque uma pessoa está sorrindo, ela está feliz. Nem sempre o riso que está no rosto de uma pessoa está dizendo povos do Brasil. Ai, tá ruim. Vai com calma. Tá. Vou fazer maior o seu erro para você percebê-lo, tá bom? Povos do Brasil que vos dizeis civilizados, governo que vos dizeis liberal. É quase isso que você está fazendo. Tá chegando perto o dia da nossa estreia, do nosso espetáculo. Então a ideia agora é a gente pensar juntas, diante de todo esse material que a gente tem, como é que a gente pode juntar tudo isso e fazer um espetáculo sobre ela? Eu acho que nós devemos mostrar nessa pequena montagem dessa peça qual a importância que teve ela lá atrás, o resultado hoje. Se a gente for olhar bem, muitas conquistas já foram conseguidas através do trabalho dela lá atrás. Eu queria muito colocar em cena você cantando, porque você já falou que você quer ser cantora, você tem esse desejo. Eu posso elaborar assim uma música, dar a música pra todo mundo, pra não ficar uma pessoa só cantando, entendeu? Todas cantam. Já estiveram muito empenho, viu? Tá muito legal. Tá bem legal. Você vai ver. Ai. Bom espetáculo, viu? Agora vocês aproveitem. As meninas se empenharam muito. Esse espetáculo tá bem legal. Não somos brinquedos para sermos tratadas desse jeito. Com total desprezo, merecemos respeito. Pois temos direitos que foram conquistados. Espera aí, vou te contar um pouquinho do passado. Em 1810, em Papari, uma grande guerreira acaba de surgir. Dionísia Gonçalves Pinto, seu nome verdadeiro, que mais tarde passa a se chamar assim. Nízia Floresta Brasileira Augusta, uma mulher astuta que estudou, batalhou, se esforçou e com as regras do seu tempo não se conformou. Pensou, radicalizou, revolucionou, buscou alternativas para a mudança daquelas tristes vidas que se faziam presente no seu dia a dia. Tanta covardia, preconceito, tamanha desigualdade
O desrespeito com a humanidade, a felicidade da mulher sem liberdade. Ela buscou sua própria liberdade. Foi abolicionista, indianista, nacionalista, viajante, feminista, escritora. Você acha muito? Ainda foi educadora. Para outras mulheres, levou seus pensamentos, sua indignação. Se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraremos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso, que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir e obedecer a prazer aos nossos amos, ou seja, a eles, homens. E digo mais, não há ciência nem cargo público no Estado que nós mulheres não sejamos naturalmente próprias para preenchê-los tanto como os homens. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Onde está? Onde está? Quantas somas de dinheiro, quantas vidas sacrificadas para sustentar o que chamam a honra da nação. Enquanto a educação dos povos, base principal do edifício social e da felicidade pública e particular, fica de lado como coisa secundária. Sempre que brilha um novo dia e que nos bate a porta o jornal, apoderamos-nos com solicitude dessa folha e, avidamente, percorremos a seção das câmaras do dia antecedente, à procura do que temos escrito no coração, no espírito, a educação da mulher brasileira, e dobramos a folha, desconsolados, aguardando o dia seguinte, que se escoa na mesma expectativa, no mesmo desengano. Não creias, cara filha, ser feliz, sempre aquele que tem alegre rosto. O riso assoma os lábios, quando o peito sofre 1000 vezes o fatal desgosto. Prefere antes passar por ignorante do que teres o conceito de pedante. Estuda por amor ao mesmo estudo e não creia jamais que sabes tudo. As viagens e a vida. A vida que não passa de uma viagem mais ou menos árdua, mais ou menos breve. Viajar nessa viagem cujo termo só Deus conhece, ou seja, transportar-se de país em país, de cena em cena. Passar de emoção a emoção, conforme os interesses que inspiram os diversos objetos oferecidos ao nosso olhar. É atenuar, de algum modo, o peso de uma grande dor que nos oprime. Indígenas do Brasil. O que sois vós? Selvagens. Os seus bens já não gozais. Civilizados? Não. Vossos tiranos, cuidadosos, vos conservam bem distantes dessas armas com que ferido tem-vos. A aurora que este esplendoroso planeta surgirá no humano horizonte, não mostrar-se-á aos nossos olhos, mas as gerações futuras abençoá-la-ão gozando de seus benefícios, como nós já abençoamos aqueles que se esforçam em promovê-la com o coração e com a sabedoria. Merecemos respeito, pois temos direitos que foram conquistados.